Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, professor Fred Cortes aqui, só para a gente relembrar alguns conceitos, né? Para a gente poder recordar alguns conceitos importantes aí da área de humanas, né? Então, vamos relembrar aqui o conceito de etnocentrismo. O etnocentrismo é uma visão de mundo, né? Ou seja, uma tendência de se ver o mundo, é um conceito de se ver o mundo, né, no qual a gente considera o nosso grupo, a nossa cultura, a nossa etnia como a central, né? Ou seja, como se todas as outras culturas, como se todos os outros grupos étnicos, como se o outro, como se o diferente fosse inferior. Então, o que a gente chama de etnocentrismo? É uma visão de mundo, é uma forma de ver o mundo na qual a gente considera o nosso grupo étnico, a nossa nação, como superior às demais. Então, a gente passa, a partir daí, a julgar as outras culturas, os outros grupos diferentes do nosso. Ou seja, a gente passa a julgar como se eles fossem inferiores. A nossa cultura, o nosso grupo, seria, então, superior. Isso está na origem de alguns momentos históricos, como, por exemplo, o imperialismo europeu. Foi um momento entre o final do século XIX e início do século XX, no qual alguns países europeus criaram essa ideia de uma superioridade racial, né? E, a partir daí, então, invadiram determinadas regiões do continente africano e do continente asiático com essa ideia, né, com essa falsa teoria científica, né, chamado darwinismo social, essa falsa ideia de uma superioridade por parte dos europeus. Então, o etnocentrismo está na origem do imperialismo, né? E para muitos também está na origem do chamado arianismo, né, que foi aquela ideia na qual a raça ariana, que ocupou regiões da Alemanha e territórios da Áustria, seria superior às demais. Então, o etnocentrismo está na origem desses dois momentos históricos, o imperialismo e o arianismo. Beleza? Tudo bem? Um outro conceito importante também, né, da área da antropologia, da sociologia, filosofia, da área de humanas em geral, é o conceito do relativismo cultural. Para alguns, o relativismo cultural foi uma espécie de uma resposta ao crescimento dessas teorias etnocêntricas, né? O relativismo cultural é uma perspectiva, ou seja, é uma visão, né, um processo de ver culturas diferentes livre de julgamento, né? Portanto, a gente passa a analisar as culturas diferentes da nossa, né, livres de julgamento, ou seja, elas não são inferiores, né? A minha cultura não é superior, existem culturas diferentes. Então, a gente passa a não julgar culturas diferentes como superiores ou inferiores. É o chamado relativismo cultural. Beleza? Tem uma frase de um filósofo e historiador alemão chamado Oswald Spengler, se eu não me engano. Ele viveu no finalzinho do século XIX e início do século XX, em que ele dizia mais ou menos assim: toda cultura tem seu próprio critério no qual começa e termina sua validade. Não existe moral universal de nenhuma natureza. Então, essa frase ela representaria, então, o chamado relativismo cultural. Ou seja, existem culturas diferentes da nossa e não significa que elas sejam superiores ou inferiores. Beleza? Então, aula de hoje, só isso, para a gente poder relembrar esses dois conceitos importantes, etnocentrismo e o relativismo cultural. Tudo bem? Fica com a gente aí que mais dicas ao longo da semana. Um grande beijo, grande abraço, um efusivo aperto de mãos e passar muito bem.